Eduardo, boa noite aqui, boa noite. Gabriel Barros, TV Centro-América. Para começar, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa relação time, estádio e torcida também, né? O Cuiabá, se considerar ali 14 jogos disputados em casa, tem a melhor campanha como mandante, 10 vitórias, 2 empates, só 2 derrotas. Hoje, com alguns desfalques, saindo atrás no placar, se a gente for pegar uma outra estatística, o Cuiabá conseguiu 4 viradas na Série B, as 4 jogando aqui na Arena Pantanal, e aí na sequência da competição tem mais 4 finais, né? Se a gente for considerar Goiás, Coritiba, Novo Horizontino, o próprio Remo, tem o Criciúma também. Queria que você falasse a importância de jogar em casa, de manter esse retrospecto como mandante até o final da Série B. Boa noite. Boa noite. Historicamente, Cuiabá tem ótimo aproveitamento em casa. Nessa Série B tem sido assim e a gente tem que continuar fazendo valer o mando de campo. O torcedor hoje nos empurrou num momento difícil do jogo, um jogo dificílimo, uma equipe que tem aproveitamento de G5, G6 como visitante, tem melhor aproveitamento como visitante do que como mandante, então a gente sabia da natureza do jogo e ter o apoio do torcedor, poder jogar em casa com a dedicação, o ímpeto, a imposição que nós temos conseguido colocar, nos enche de expectativa para as outras 5 finais que nós vamos ter aqui. A gente sabe que se a gente puder manter esse percentual de aproveitamento nos jogos em casa e talvez até melhorar, e por que não, a gente sonhar com isso, a gente sabe que isso vai ser determinante para a classificação final da Série B. Eduardo, boa noite. Fernando Soares, Esporte Notícias. Pegando um gancho na pergunta do Matheus, né, que falou que o Cuiabá é o melhor mandante da Série B, mas vamos em contrapartida, como visitante, o Cuiabá não vence há 130 dias e bateu na trave algumas vezes, né, contra a Ferroviária, o próprio Operário do Paraná e na última rodada contra o Vila Nova. E na quinta-feira vocês têm mais uma final lá no Curuzu contra o Paysandu, que fez 4 gols no até então líder Criciúma, e eu queria que você comentasse o jogo contra o Paysandu na quinta-feira e já fizer uma projeção, o que o Cuiabá precisa fazer para voltar a vencer fora de casa depois de mais de 3 meses. Uma ótima pergunta. Cuiabá, para voltar a vencer fora de casa, precisa ser muito mais detalhista em lances capitais que decidem resultados de jogo. Os 3 jogos que você destacou, os 3 nós estivemos muito perto de vencer. Nós fizemos gols fora de casa, que é uma marca importante, não é fácil fazer gol fora de casa. E contra Operário e Vila Nova, a gente sai ganhando o jogo. Então a gente consegue um aspecto do jogo que é muito difícil de conseguir, que é um gol e a gente está bem na partida. E a gente, por fragilidade, por erros, por falta de atenção em detalhes do jogo, a gente deixa o resultado escapar. Você destacou bem que esses 3 jogos eram jogos que a gente poderia ter vencido, e poderíamos mesmo. Se você olha para a história do jogo, os 3 jogos, a gente poderia, pelo menos em 2 deles, ter saído com a vitória, a gente teria mais 4 pontos hoje na tabela, mas não é isso que se apresentou para a gente. Nós vamos ter 4 finais fora de casa, o Paysandu é a próxima delas. Para falar do Paysandu, é um time que, embora o retrospecto recente não seja positivo, mas vejam quais foram as 2 últimas vitórias do Paysandu. Eles ganharam hoje do Criciúma, que era o líder, e a vitória anterior tinha sido contra o Coritiba, que se não era o líder, era o vice-líder da competição na ocasião. Então essa é a Série B. Contra o Goiás, o Paysandu vendeu muito caro o resultado. O jogo, o que foi 1-0 para o Goiás, não traduz o que foi a partida. Então a gente tem que ir para Belém muito preparado, fazer um jogo à perfeição para a gente sair de lá com um bom resultado e, quem sabe, essa esperada vitória depois de tanto tempo fora de casa. Mas o primeiro ponto, assim, é respeitar muito o Paysandu, saber que é uma grande equipe e a gente vai ter que trabalhar muito para chegar lá e fazer um bom jogo. Boa noite, professor. Boa noite. Beatriz, do canal Na Coruja Web Rádio Piabã. E aproveitando o gancho do colega em relação aos torcedores, o que dizer sobre a partida de hoje, já que o público foi maior, né, do que das últimas partidas, como a gente viu, um público de 4.500 torcedores, né? O que dizer para esses torcedores sobre a energia de hoje, já que foi extremamente importante para a equipe, né? Essa vitória
de virada, 2-1 deu um gás, e a gente viu que a torcida estava junto com vocês e dando total apoio. É uma situação que a gente estava vendo que não estava sendo constante. Contar com a participação da torcida nessas finais que se apresentam e como foi hoje vai ser fundamental. Eu havia feito um pedido no último jogo, né, se a gente pudesse dobrar o público, né, não dobrou, mas se aproximou, né, salvo engano, no último jogo haviam sido 2.700 torcedores e eu não sabia ainda o público de hoje, mas já se aproximou de 5.000. Nós vamos ter, depois do jogo do Paysandu, 2 grandes finais aqui contra concorrentes diretos do acesso, que são Novo Horizontino e Coritiba. A torcida, como 12º jogador, nos apoiando, nos incentivando, nos empurrando, nos cobrando, ela seguramente ela faz diferença. Hoje, embora a gente tenha saído perdendo, em nenhum momento a torcida criticou. É claro que fica aquela impaciência do torcedor que é natural, que quer ver a equipe performando melhor, e o jogo estava, embora a gente não estivesse melhor, mas também não estávamos piores na partida. E felizmente a gente conseguiu empatar e voltar no segundo tempo tomando conta do jogo. E a torcida veio junto. Você vai gerando no jogo aquela expectativa de que o gol pode sair. Você consegue escanteio, você deixa o adversário acuado, você recupera bolas no campo de ataque, a torcida te incentiva, te empurra, vibra. Fizemos um gol impedido, a torcida esquentou. E aí, merecidamente, a gente produziu para fazer o segundo gol. É isso. Alô, alô. Boa noite, Eduardo, Caio Henrique do Olhar Esportivo. Boa noite. É de se notar um certo padrão nas alterações envolvendo Juan Christian e Jader, né? Um entra e o outro sai e vice-versa. Queria saber, na sua concepção tática e dentro do contexto do jogo, como é que você avalia essa substituição e se os dois podem jogar junto dentro da partida? Os dois podem jogar juntos dentro da partida. Esse é um padrão recente, mas não é um padrão de todo o meu histórico de jogos. Se você observar, a gente já começou com Carlos e Jader, quando o Martínez não começou. A gente já começou com Juan e Martínez, já começamos com Carlos e Martínez. Então, nesse momento, e eu até acho que destaquei isso na última entrevista, neste momento existe uma disputa de titularidade entre Jader e Juan Christian. E vai ser definido no detalhe do dia a dia de treino, da característica do adversário, de como que está cada um no momento do jogo. O Juan está entrando decidindo. Já aconteceu, salvo engano, aí, desde que eu estou aqui, acho que por 3 ocasiões. O Jader também tem feito boas partidas. Hoje ele fez um bom jogo. Também já decidiu jogos anteriores, como contra a Chapecoense, como contra o América, que o Guto ainda era treinador. Então, são 2 grandes jogadores. Nós temos outros jogadores no elenco que têm condição de fazer essa função. Já falei do Carlos, tem o Vitinho, pode ser o Jadson, pode ser o David. Então, está em aberto. O exercício meu, com a minha comissão técnica, vai ser, a cada jogo, escolher os melhores 11 para iniciar. Boa noite, professor. Jorginho de Chapa. Boa noite. Hoje o Cuiabá estava sem 2 jogadores titulares muito importantes, o Denilson e o Safira. Safira, inclusive, sendo o artilheiro do clube na competição. E o senhor preferiu colocar hoje o Carlos Alberto como ali um atacante mais de referência, em detrimento do Natan e do Passadori, que são jogadores de uma característica um pouco mais similares ao do Safira. O senhor poderia explicar para a gente o porquê da escolha e as decisões táticas que o senhor fez? Poderia, claro. É uma boa observação. São 2 jogadores de hoje muita presença na equipe, o Denilson e o Safira. Nós sabíamos que eles fariam falta, mas que a gente tinha que encontrar soluções dentro do elenco e conseguimos. O Patrick foi muito bem em substituição ao Denilson e o Carlos em substituição ao Safira também foi muito bem. Não é a posição de origem do Carlos, mas o Carlos já jogou de centroavante. E o Carlos está mais jogado que o Natan. E com pouco tempo para treinar, sem muita possibilidade de treinar os movimentos que a gente precisaria fazer especificamente para enfrentar a equipe do Atlético, eu entendi que o Carlos daria uma melhor resposta do que o Natan. E
ambos foram muito importantes para o resultado da partida. O Natan entrou muito bem, o Carlos foi decisivo na participação do primeiro gol. Fez um gol que o Mateuzinho, infelizmente, estava um pouco impedido, mas ele chegou bem como um centroavante para fazer o gol. E o Natan teve muito boa participação nas construções das jogadas. A gente já estava num momento que a gente não estava terminando tanto o ataque, mas ainda assim ele teve boa presença para fazer pivô, para chegar na área, para sustentar e tirar o nosso time de trás. Então, ambos deram as suas contribuições para a vitória de hoje.